Fala, amados irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Papo Reto, papo de homem, mas que toda a família pode assistir. E eu tenho certeza que toda a família assistindo vai ser muito abençoada. Aproveita, chama a esposa, chama a filha, chama a amiga, para poder compartilhar o vídeo, para que todos possam ser abençoados por Deus através desse bate-papo. O programa Papo Reto agora passa toda terça-feira, 10 horas da noite, na Bem Mais TV e no nosso canal da Igreja Batista Atitude, Atitude TV, no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre a identidade do homem. Todo o tema que nós temos passado aqui são de homens que têm pedido para que nós possamos discutir sobre esse assunto, debater sobre esse assunto. E o que mais me perguntam é por que o homem tem perdido a sua identidade, o seu posicionamento na sociedade, na família e na igreja. Para que a gente possa conversar sobre isso, eu chamei aqui meu irmão Rodrigo, que ele é um dos líderes do Ministério da Família, que cuida diretamente dos cursos de hombridade, do homem ao máximo, do coragem, educando filhos da maneira de Deus também, que faz parte da hombridade. Seja muito bem-vindo, muito bom você estar aqui para poder compartilhar sobre não só a experiência, mas também o que os cursos podem nos ensinar, né? Eu agradeço o convite. É uma honra poder compartilhar um pouquinho e ouvir também, né, da história de vocês e crescer mais um pouquinho como homem, né? E poder compartilhar com o irmão que está assistindo, com a irmã que está assistindo, né? Fique conosco até o final, você não vai se arrepender. Vai ser muito abençoado. Eu estava falando aqui com ele em off que há mais de 10 anos eu fiz os cursos da Universidade da Família e era meu livro de cabeceira. Eu acordava, lia lá o Coragem, o Homem ao Máximo, sempre estava consultando, porque eu acreditava que precisava me reconstruir, me desconstruir como modelo que a sociedade imprimiu para que eu fosse reconstruído à maneira de Deus, para agradar a Deus. Aqui também do meu lado está o D'Angelo. Ele é da Davier Produções, é uma empresa, ele é empresário, lida com um público diverso, diretamente, mas também é pastor da igreja Sara Nossa Terra. E por conta disso, eu tenho certeza, meu irmão, você tem que firmar sua identidade como homem de Deus, antes da profissão, do pastoreio. Como é que é? Seja muito bem-vindo. Primeiro, dê boas-vindas, depois me fala um pouco sobre isso. Rafa, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom estar aqui com vocês, Rodrigo. E é um tema muito importante a gente falar, um tema muito importante a gente debater, né? Edificante e ao mesmo tempo muito polêmico, né? E você falou que o papo é reto. Então, aqui aguarda aí que hoje tem papo reto. Você vai ouvir bastante coisa aí, né? Vamos debater sobre isso. Realmente o papel do homem ele é fundamental na sociedade, na sua casa, na sua família, né? É necessário que a gente tenha um papo reto, porque as mulheres costumam se dizer assim que a mulher fala pelas berolas, né? O homem, se não for claro, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, se você não jogar reto para o homem, não, mas eu joguei essa indireta, ele não vai pescar. Um homem é meio assim, ó. Não estou falando que ele é uma topeira, que ele não pensa, não, mas tem que ser reto, tem que ser direto. É assim que a gente entende. Eu já conversei com minha esposa uma vez sobre isso, né? Eu falei para ela assim, amor, o que você quer dizer? Porque eu sou homem, eu não vou entender. Fala, entendeu? Seja mais clara. Mas não é assim que tem que ser, então o papo aqui tem que ser reto. Vamos começar? Como é que está sendo, como é que é o desafio, que eu acredito que seja um agradável desafio, porque como homem eu sou muito grato a Deus por ser homem, entendeu? De fixar a sua identidade como homem na sua profissão, na família, no dia a dia. Como é que tem sido? Como é que é? Tem sido mais desafiador? Me fala um pouco sobre o seu trabalho. Sim. Então, Rafa, eu trabalho com produção de cast, né? Eu estou ligado diretamente ao audiovisual. E a minha esposa, né, no início, ela falava muito, né, sobre a minha profissão. Foi difícil, para quem não é... Para quem está no meio é difícil, imagine para quem é de fora, entender como funciona, né? Só que é a gente se posicionar literalmente como homem. E hoje, né, a Davier, esse ano está fazendo 9 anos, e a minha postura mostra quem eu sou. Para aqueles que trabalham comigo, todos já conhecem, existe hoje a separação no mercado, sabendo, o D'Angelo é profissional, o D'Angelo ele é produtor, mas sabe que quando tem que me posicionar também, eu sou o pastor, eu sou um homem de Deus, né? Então é saber se colocar. Não é fácil esse posicionamento, né? Mas hoje o engraçado é que eu vejo no set de gravação, a minha equipe já me blinda. Quando eu vejo, minha equipe já está lá falando, não fala nada com o D'Angelo, não, o D'Angelo é sério, não, o D'Angelo não tem essa, assim, eu não estou ali para agradar cliente, não estou ali para agradar a equipe, eu estou ali para agradar a Deus, né? Eu sou o produtor, mas eu sou o pastor acima de tudo, sou homem de Deus acima de tudo, né? É saber se posicionar. Legal.
tem que se posicionar. Você não precisa ser pastor para querer agradar a Deus. Você sendo homem, seu propósito principal é agradar a Deus e gozar da sua plenitude. Sim. E isso é o mínimo que a gente pode fazer, irmão. O nosso foco não é agradar o outro, é agradar a Deus. E Deus vai te honrar. Eu me lembro, um tempo atrás, eu comecei a estudar sobre finanças, fui ministrar, fui fazer treinamento para líder do curso CRAU da Universidade da Família. E eu estava ministrando sobre isso já para os homens, faz muito tempo isso. E onde eu morava, tinha um clube, né, de social e tal. Eu ia lá fazer uma sauna, e sempre tem homens de negócio lá e tudo mais. Assim que eu entrei, fui fazer uma sauna com os amigos lá, fomos conversar, a primeira coisa que falaram sobre negócios, sobre como burlar os impostos. Eu falei, caramba, hein? É eu começar a ministrar sobre finanças, que vem logo um motivo para que eu pudesse ceder. O rapaz ficou sem ação, o empresário ficou sem ação. Eu falei, não, se o imposto é devido, é porque está tendo renda, né? Então deixa rolar. Entendeu? Então, olha só como é que é sutil. Sutil, eu poderia tentar agradar ele e falar, não, é mesmo, que estratégia boa que você consegue burlar. Vou acabar aplicando, olha só, eu não dando um bom testemunho, sabendo que eu sou um homem de dupla cara, né, de dupla negociata, e no final das contas, você não é levado a sério. Agora, quando você tem posicionamento de homem, irmão, firmeza de caráter, retidão no agir, sim, sim, não, não, com certeza, irmão. Você, num momento de crise, como da pandemia que a gente está vivendo de forma mundial, né, isso fez valer nos 9 anos que ele tem de caminhada. Isso vai te abençoar muito, porque na hora de um corte, eles vão ver quem era o camarada farrista, quem era um cara sério, né? Irmão, como é que tem chegado lá? E mostra até um pouquinho da postura, né? Não somente como um homem de Deus, mas do seu caráter, porque se você faz das duas formas, né, as escuras você está ali fazendo a coisa errada e diante da sua equipe você faz a coisa certa, a equipe vai ficar assim, pô, em quem eu posso confiar, né? Na pessoa que está fazendo a coisa errada ou que está fazendo a coisa certa. Então você manter a sua postura, né, que é o homem de Deus, é importantíssimo. Né? Eu aprendi assim, ó, eu estou produtor, mas eu sou homem de Deus. Ou seja, ali eu estou como produtor, mas acima de ser produtor, eu sou o homem de Deus e eu tenho que ser referência, né? Hoje tem sido desafiador, eu acredito que o curso dos homens me ajudou e ajuda muitos homens, porque hoje todo homem que se posiciona como homem é machista. E todo homem que se posiciona como cristão é religioso, mas Deus é amor, você tem que ser religioso. Eu já participei de debates duros em outros programas de TV sobre questões teológicas sérias em que estavam negociando princípios que a Bíblia não negocia para que pudesse atrair. Olha só, não se negocia princípios. Os princípios bíblicos são eternos, não se negocia princípios. Não se fica em cima do muro para poder agradar um lado e o outro. Né? Então, o curso dos homens, que deu clareza ao papel do homem perante a Deus e a sociedade, me deu muita firmeza nisso. Porque os homens, eles ficam até acuados. Eu estou falando porque eu recebo muitos homens falando sobre isso. Mas o que eu faço? Porque eu vou me posicionar, não, mas você tem que ceder, tem que ser... Como é que chegam os homens lá e como é que tem sido o papel da sua liderança e a experiência também que você tem tido sobre seu posicionamento, sua firmeza diante da sociedade que tenta nos derrubar, irmão? Eu fiz esse curso em 2017, né, como aluno, e eu já tinha alguns anos de caminhada como cristão, estudando a palavra, né, que eu sempre fui cristão, mas nunca estudei a palavra, né, com tanta dedicação. E aí o curso me confrontou muito. Né, cada capítulo do livro, né, que é um curso baseado em 10 livros que tem escritos por um pastor americano, na década de 80, que é assim como a Bíblia, né, ele continua sendo muito atual por dias de hoje. Né? A gente vai fazendo o curso e vai vendo, aí eu falo assim, pessoal, isso aqui foi escrito na década de 80. Então você troca aí o tempo que você não passa com seu filho por conta da televisão, você troca aí pela internet, pelo WhatsApp, né, pelo Instagram. Só muda um pouquinho a mídia e a gente vai continuar podendo ter o raciocínio que o pastor foi inspirado por Deus nesse curso. Então, eu cheguei, né, a falar por mim e depois pelos alunos das turmas que eu lidero, e eu achava que eu tinha domínio completo, né, que apesar de minha esposa ser, né, uma mulher de Deus também, e da gente ter uma harmonia, né, dentro de casa,
eu fui muito confrontado com relação a ser o sacerdote, né? Não só apenas ser lá o homem provedor, né? Até porque ela trabalhava também, então, independente de quem ganhava mais ou não, eu tinha que ser o sacerdote. E aí eu fui entender o que era ser o sacerdote, né? Que é você levar espiritualmente a sua família, né, mais próximo de Deus, e você ter a liderança dentro de casa, mas através do exemplo, né? Um dos capítulos mais para frente do curso, ele ensina como que a gente tem, como é que a gente deve fazer, né? Que é trocando de cabeça, o nome do capítulo. E aí você tem que assumir a postura, né? A gente fala que só vai mudar se você mudar, né? Você não precisa forçar que os outros mudem, você tem que mudar, dar o exemplo, e aí sim a mulher vai reconhecer a sua autoridade ali como sacerdote, como líder, como marido, como homem dentro de casa, né? Então esse foi um aprendizado muito forte que eu tive, e aí a necessidade que eu tive de anualmente, todo semestre, estar participando, ou como líder, ou como aluno de um outro curso, né, que são 10 cursos, né? Então a gente eu vi essa necessidade de continuar próximo a esse ministério em função do que ele mudou a minha vida e do que eu vi mudar na vida dos irmãos que fizeram o curso. Fantástico. O curso e a Bíblia, a palavra de Deus nos dá muita clareza. Aos pecados que diz que nós não vamos herdar o reino de Deus, como está em Gálatas 5,19, e mesmo assim o homem repetitivamente comete os mesmos delitos. Enfim, é bom a gente saber sobre a causa e o efeito, para que muita gente fala assim, estava conversando inclusive sobre isso, não, é porque hoje os tempos mudaram. Não mudaram. É a mesma coisa. Os problemas são os mesmos, desde a época da queda adâmica, né, o pecado original, depois que foi destituído, o pecado entrou em nós, é a mesma coisa. A gente estava até conversando em off sobre algumas coisas que são totalmente recorrentes. Inclusive no grupo dos homens da igreja, estava brincando, eu falei assim, olha, tentaram atribuir alguma coisa ao diabo, eu falei, meu irmão, o diabo não tem imaginação. É tudo a mesma coisa sempre, ele só tenta replicar o que é de Deus, mas de forma deturpada. Foi o que ele tentou fazer. A causa da falha da identidade do homem está atrelada ao pecado. E desde que o homem caiu, ele perdeu a sua clareza na sua identidade. Como você vê isso e como você percebe isso no seu pastoreio com os homens? Você não está à frente da liderança dos homens na igreja, que você é o pastor de multiplicação, que você me falou, isso, né? A gente cuida mais de casar, a gente está à frente de multiplicação, mas a gente também está lá com todo mundo. O pastoreio, né? Pega as ovelhas como um todo. Casais, né? A gente está falando de casais, a gente está falando de família, a gente está falando de homens. A causa geralmente é a mesma, da perda da identidade? Sim, hoje em dia a gente tem verificado muito isso, muitos casos repetitivos. Você falou de Adão. A gente pega lá desde Adão, né? Qual foi o pecado ali? A omissão de Adão. O livro Silêncio de Adão, né, eu recomendo, muito bom, ele começa trazendo o seguinte, quando a Bíblia mostra que Eva pegou o fruto, a Bíblia diz que ela deu a Adão. Se ela deu a Adão, ele estava ali do lado o tempo todo. Tipo, deixa ela fazer, dá a entender, né? Deixa ela fazer, porque se ela errar, foi ela. Se acertar, beleza, eu tô aqui. E hoje em dia, até hoje é assim. As pessoas preferem, os homens eles se omitem a seus problemas, deixa a mulher errar, fica ali olhando, se quem errou foi ela, não toma frente. Então essa natureza de omissão do homem, ela traz até hoje, e os homens têm se escondido. A gente estava falando lá sobre isso, né? Com a questão do empoderamento feminino, a mulher hoje ela cresceu demais, né? E não tem nada de errado nisso, desde que o homem saiba se posicionar como homem, né? Ele tem que impulsionar a mulher, ele tem que ajudar a mulher, fazer a mulher crescer, mas ele é um homem. Ele não pode se esconder atrás disso. Então, como a mulher hoje está forte, o homem prefere, deixa ela fazer, deixa ela ir. E com isso perde a identidade e acaba tendo problemas, porque não foi assim que Deus criou, né? Deus criou o homem para ser o cabeça. O homem é o cabeça, o homem é o sacerdote da sua casa, né? Quando o homem perde sua identidade, só lhe resta a força, né? Aí vira o macho, e que a gente estava falando. O macho é um animal, né? Nós temos a mente de Cristo, nós somos os únicos semelhantes a Deus. E isso vem tortou da Bíblia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também caiu em pecado, em desgraça por conta de mulher. Salomão, Sansão. O mais sábio, o mais forte. E por aí vai, irmão. E o problema repetitivo.
As pessoas justificam hoje a causa do seu pecado, da sua traição, do seu adultério. Eu me lembrei de um homem que uma vez comentou comigo sobre a questão do adultério, sobre isso, cortando aqui rapidamente. Ele falou assim, rapaz, fulano, eu vou dar plantão, aquele médico, né? E fulano sai de lá, vai para a bar, vai adulterar. Ele usou uma colocação que eu nunca tinha ouvido e falei assim, ele tem razão. Ele falou assim, ele rouba da família para fazer isso. Olha só que coisa incrível. Realmente, o que o homem provê é para a família, ele deixa de dar o que é da família para dar para uma pessoa estranha, uma pessoa de fora. Ou seja, além de adulto, ele é ladrão. É verdade. Olha como é que o pecado deturpa a identidade, desfigura o homem, e o homem está pensando que está abafando, porque ele acha que é a coisa mais importante do mundo, que ele é um modelo, né? Meu irmão, a sua provação, a sua tentação é a mesma minha, a mesma do D'Angelo, é a mesma de todos nós. Todos nós. Não muda, só muda o nome e o endereço. E os desafios que você enfrenta são os nossos. Os desafios que você enfrenta foi o que Sansão enfrentou, foi o que Davi enfrentou. E vai enfrentar, e pelos séculos dos séculos, até a volta de Jesus. Por que isso? Como foi comentado, pecado entrou em nós. Quando a gente conhece as nossas falhas, a nossa deficiência, nosso defeito de fábrica, que é o pecado original, fica mais fácil a cura ou saber lidar com ele, saber lidar com as nossas limitações, né? Como é que trata isso? Como é que fala sobre isso nos cursos? Como é que você aplica isso na sua vida, irmão? O primeiro, estou rindo até porque é interessantíssimo isso, que já no primeira aula é um pé no peito, né? É um papo reto. É impactante. O pessoal fica assim, de olho arregalado, e quem tiver, né, assim, devendo muito mesmo, nem volta. Ele já começa falando sobre justamente isso, sobre os principais pecados que impedem que o homem tenha plenitude na sua liderança ou na sua vida, em tudo. E ele faz associação com o povo de Israel que vagou aí 40 anos pelo deserto, né, em função de todos os pecados que ele tinha, que não entraram em Canaã. Né? Então, sim, ele faz essa associação com os nossos pecados, com murmuração, né, com pôr Deus à prova, são 5 no total. Né? Então, ele vai falando sobre tudo isso, incluindo pornografia, incluindo idolatria, e ele vai comentando sobre esses principais problemas, e ali ele já faz o confronto, né, de a pessoa se analisar. Uma das partes da aula, são 2 horas de aula, uma parte da aula é justamente, individualmente, cada pessoa tem que ali se expor, tem que falar, porque a gente sabe que é impossível nenhuma pessoa ter nenhum desses pecados, murmuração, idolatria, problema com sexo, e problema financeiro, e etc. E as pessoas são despindo, né? A gente tem um pacto de sigilo que a gente faz, né? Entre irmãos em Cristo e como homem, a gente tem que honrar esse pacto de sigilo. E as pessoas vão se despindo, vão se identificando ali com cada problema, né? E a gente, ao longo do curso, a gente vai mostrando como fazer para ser curado, e a pessoa, individualmente, a gente ora por cada um. É o que você falou, a pessoa vai confessar ali, né, segundo Tiago, né, confessar o irmão para ser curado, e a pessoa leva essa só adiante, e muitos deles mostram realmente. Eu tive uma pessoa que foi da minha turma, que ele tinha 35 anos de casado. Ele foi fazer o curso, porque a esposa ia fazer o curso da mulher única, e ele foi fazer o curso, né, para poder ali, ter no mesmo horário um curso, e crescer um pouquinho espiritualmente como um homem, né, um homem de Deus. Já chegou pensando que você é supervisor de célula, e ele viu o quanto ele precisava melhorar com os filhos, principalmente com os filhos, né? A postura dele com os filhos ao chegar em casa do trabalho cansado, né? Já tinha criado os filhos já eram jovens, estavam na faculdade, então ele tinha aí pontos de melhoria, né, como homem dentro de casa. Foi sensacional. Uma vez eu li um livro, que logo no começo o pastor que escreveu o livro comentou assim, né, que o pastor na entrada da igreja ele botou assim, os homens líderes nessa fila e os demais passam por aqui. Tinha só um homem lá, né? Aí foram perguntar, né, o que ele estava fazendo naquela fila. Aí ele falou assim, não, porque minha mulher mandou ficar aqui. Entendeu? Afinal de contas, qual é o papel do homem perante a família, como a sua identidade, a sociedade, o que ele tem que ser?
Porque o homem que é líder, porque a mulher mandou ser líder, é a liderança que convém, né? Porque quando ela fala assim, olha só, agora você não lidera, quem lidera agora sou eu, quem dá a última palavra sou eu. Entendeu? Isso pode estar até um gesto de sabedoria, sabendo conduzir a coisa, porque a mulher sábia edifica o lar. A tola com as suas próprias mãos a destrói. Quando a palavra de Deus atribui alguma causa ao diabo, ele fala assim, o diabo aconteceu isso. Quando ele fala que a tola com as próprias mãos, ele está querendo dizer que a mulher não precisa do diabo para destruir a casa não, filho. Você que está me assistindo, querida, você sozinha é capaz de fazer nem que o diabo consegue. Olha o poder que tem isso. E é perigoso isso. Uma das coisas que é fácil de se destruir um lar é a não definição, não clareza dos papéis. Quando você fala dos casais que você recebe, atende, trata, os papéis geralmente são deturpados, os papéis estão claros. Qual é o papel do homem num casamento? Qual é o papel do homem enquanto solteiro? Olha, muitas vezes, Rafael, Rodrigo, assim, a gente vê muitos casos assim, onde a mulher acaba virando o homem acaba virando a mulher. Infelizmente. Não digo nem por maldade, mas por comodidade muitas vezes, né? E Deus trouxe a gente essa responsabilidade de ministrar sobre a nossa casa, sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos, né? Essa responsabilidade do sacerdócio é nossa, né? A gente estava falando lá dentro, né, em off, sobre essa questão do acordo, né? A gente ouve muito, principalmente vendo de terapia, essa questão de acordo entre o casal. O acordo é importantíssimo. Porém, se não houver acordo, a palavra final ela é do homem. Se houver erro, errou, mas o homem é a palavra final dele, porque a mulher ela tem que confiar de que o homem ele tem conexão com Deus. Mas aí entra um acordo, ou entra um conselho para você, homem, né? Você tem que estar conectado em Deus. Porque você ser o sacerdote da sua casa não é bater no peito e falar eu sou o sacerdote pronto, quem manda sou eu. Não é assim que funciona. A sua esposa ela tem que ver você no altar, ela tem que ver você buscando a Deus, ela tem que ver você orando, lendo a palavra, né? E a gente estava falando sobre isso. José foi um grande homem. Pouco se fala de José. O pessoal fala muito de Maria. Maria é uma mulher especial. Tinham milhares de mulheres na terra e Maria foi a escolhida para poder gerar o Filho de Deus. Mas a partir do momento que o anjo veio e falou com José, olha, ele é meu filho, eu que coloquei no ventre, ele é meu, a partir daquele momento que José passou a ter o contato com Deus, foi só com ele que Deus falou. A todo momento, vamos agora para Belém. E José falou, vamos embora Maria para Belém, agora vai para o Egito. Vamos embora Maria para o Egito. Agora vai para Israel, vamos embora. Você imagina, ela grávida tendo que andar tudo a pé, lá na mulinha. Mulher grávida, depois ela de resguardo. Imagina quanto que essa mulher não podia estar reclamando. Não, peraí, ô José, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou a mãe do Filho de Deus. A escolhida de Deus fui eu. Pô, tu quer me levar para lá e para cá, Deus só está falando contigo e não está falando comigo? Né? Em nenhum momento a gente vê Maria fazer isso. Por quê? Porque ela confiava no marido. Ela sabia que ele tinha vida com Deus. Ela confiava que Deus falava com ele. Então essa coisa também do sacerdócio, ele não pode ser imposto. Não, tem que ser conquistado. Eu sou o líder da minha casa e acabou. Não. Você tem que ser um líder em Deus. Se colocar em Deus. E eu vou te dizer, a mulher, a gente está falando do empoderamento da mulher, eu acho sensacional isso. Enquanto a gente puder, porque uma pessoa que está crescendo, né, no caso da mulher, ela está crescendo e vai levar o marido junto, ou vice-versa, os dois vão juntos, crescendo, né, espiritualmente, profissionalmente, né, tem que ter isso. Aliás, a gente casa para quê, né? Para competir, não, né? Não, casar para adulterar, não casa, porque a gente casa porque a gente ama aquela pessoa, quer passar a vida com ela e crescer junto, ter filho junto, ter neto, né? A minha esposa fala, a gente vai ficar velhinho, né, se beijando, desdentado, se beijando, né, curtindo a vida, curtindo os netos, mas é isso mesmo. E a mulher, eu tenho certeza que a mulher empoderada, eu tenho certeza que ela deseja ter um homem com a postura firme. Novamente, a postura firme, né, não é ser macho, né, Rafael? A postura firme. Firmeza na clareza que ele é, na né? clareza das decisões, como o José foi. Né? Realmente, esse ponto, essa observação que você fez foi muito interessante. Certo. Você imagina, acabou de ter neném que vai viajar para o Egito, você imagina? Não tinha carro. Um deserto em cima da mula carregando o bebê, dando mamar. De resguardo, imagina. Quanto ela não podia estar buzinando ali no Mas ouvido aquele dele. povo, acho que resgate para ele nem fazia diferença, não, tempo, porque... não funcionava. Mas você falou uma palavra interessante, competir. O problema é que muitos casais, além da omissão que o homem hoje se coloca, também tem muitos casais hoje que querem competir. O homem quer impor, a mulher não quer aceitar a imposição e fica aquela competição dentro de casa, que também não é saudável para o relacionamento. É o que acontece, que eu vejo muito, é um modelo de desconstrução que vem por décadas, né? O pastor Efraim uma vez falou aqui da síndrome do Homer Simpson, já pregou para os homens,
E realmente essa colocação é fantástica. O objetivo é a desconstrução do homem, do modelo do homem. Qual era o modelo do homem? Não vou nem falar de um século atrás, estou falando desse mesmo século, bota aí uma geração atrás. O homem saía para trabalhar, a mulher fazia comida da casa, que demorava um dia inteiro fazendo comida, fora cuidar da roupa, das crianças, máquina de lavar não existia. Eu estou falando isso 50 anos atrás, não estou falando... Então a mulher passava o dia inteiro cuidando do lar. E aí no final do dia o homem chegava do seu trabalho, que ele era o provedor, e esse modelo continuou sendo constituído e construído, né? Esse é o modelo. O homem não dava tempo de se qualificar mais, de crescer mais profissionalmente, era o que estava formado. Aí veio a geração micro-ondas, aí veio máquina de lavar, veio as coisas que facilitam a vida. Óbvio, isso não é nenhum problema. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, um micro-ondas, um airfryer, olha só, vou querer um jabá aí, ó. Entendeu? A mulher, em meia hora, tem as auxiliares, ajudadoras, algumas têm, outras não. Numa manhã, ela resolve uma tarefa que há 30 anos atrás demorava um dia inteiro, ou até uma semana, fazer comida para a semana e tudo mais. O que ela vai fazer com outro tempo livre? Vai treinar, vai estudar, vai se qualificar, vai se tornar uma profissional, vai avançar mais que o marido, porque o marido está nesse mesmo sistema. E como ela foi concebida mentalmente, foi constituída para falar o seguinte, o homem é o provedor. Aí ela pensa o seguinte, ele não provê, quem nunca ouviu isso? Então ele não é mais útil. E aí, acabou, aí é crise. E aí ela quer mandar, porque quem provê é ela. Porque quem paga aqui sou eu, entendeu? E essa crise, vamos voltar lá para Gênesis e Adão. Aquela tomada de decisão, a culpa e a responsabilidade é do Adão, não estou aqui para definir culpados, o pecado está em nós, quem sou eu para ser o árbitro sobre esse assunto? Mas ali houve uma desobediência inicial. Não estou falando que a mulher também é desobediente. Uma vez eu falei isso no seminário, quase me mataram, mas eu era seminarista, está perdoado, né? Mas naquele começo, a ideia de colocação de autoridade já foi destituída. Quando o pecado entrou, já foi destituído. Então, o mesmo problema de antes é o mesmo problema de hoje e será o mesmo problema de sempre. Então, tendo clareza nos papéis, meu irmão, volto a dizer, se o homem fosse só com a missão de ser o provedor financeiro do lar, qualquer um milionário teria várias famílias felizes, né? Nem só uma. Seria moleza, né? O problema é que o homem é a base que sustenta o lar. Eu vou ser sempre repetitivo nisso, para ver se entra na cabeça dos homens que ele não está aqui para pagar boleto. Não é só isso, seria fácil. Certa vez um pastor me falou sobre isso. Minha mulher sabe que eu oro. Óbvio que eu sou homem de oração. Mas muitas das madrugadas eu levanto para orar para ela ver que eu oro. Mas por quê? Porque ela se sente segura assim. Não precisa só saber. Uma vez o pastor Zoé, muitos anos atrás, ele pregou sobre isso. Não basta só fazer o bem, mostra que faço o bem. Sim. Porque o seu testemunho vai alcançar multidões. Então, levanta de madrugada e ora. Ah, mas ela sabe. Ok, eu estou orar e sem cessar. E põe as mãos, ore. Então isso dá uma estabilidade espiritual. Não estou falando nem do sobrenatural. Estou falando visual, de bom testemunho, exemplo para os filhos. No lar, fora outras coisas. Fora, por exemplo, se chega esgotado do seu trabalho, dedica um tempo aos filhos, dedica um tempo à esposa. Faça alguma coisa. Não precisa tornar perceptível que você está esgotado. Já é sabido por todos. Entendeu? Esse exemplo transforma a sua casa. Aí sim, quando você disser um sim ou um não, vai ser muito mais bem acatado do que a síndrome do Homer Simpson, que está lá vendo o jornal, tomando alguma coisa. Não, não quero, porque eu sou autoridade. Voltando um pouco ao assunto, quando o homem perde esse controle e a mulher se qualifica mais, aí ele quer ser o homem, no sentido errado, no sentido do pecado. Não, você não vai para esse trabalho, porque eu sinto de Deus que não é. Ainda joga assim, espiritual. Botar, né? Não, por quê? Não, mas quem decide sou eu sou o homem da casa, eu sou autoridade. Você tem que me obedecer. Ainda usa Bíblia para poder derrubar a mulher, para diminuir ela, para botar ela abaixo dela. Piorando a situação. Né? Por quê? O homem, quando ele perde seu controle, percebo que ele fica totalmente vulnerável e inseguro. Os homens que vão nos cursos, os homens que pedem aconselhamento, geralmente eles vêm assim, eles não pedem socorro quando está no começo. O pastor Caio falou sobre isso no último programa, quem quiser pode ver depois aqui. Ele fala sobre isso. O homem, quando vem, ele vem assim, destruído. Quando o homem, na minha época, quando ia para os cursos de hombridade, ele já via assim, nas últimas, ele já estava chegando no CTI, ele já estava assim, eu não aguento mais. É assim que tem sido, ou pelo menos o homem já tem se preparado mais para que possa alcançar a sua plenitude como crente? Tem sido difícil. Tem chegado uns homens com bastante
como é que eu vou dizer, sentimentos ruins com relação à postura dele, né? Principalmente com relação à esposa, né? Alguns deles têm filhos e tal, mas principalmente com relação à esposa. Tem uma dinâmica que a gente faz da pessoa durante a semana, né, tentar entender com a mulher, a gente até fala sobre isso, o homem fala as manchetes e a mulher fala as letrinhas miúdas, que a mulher gosta de explicar, gosta de falar, e o homem precisa ter a manchete, fala com ele sobre isso, tem que ser, né, tem que ser claro, e as mulheres você tem que explicar, etc. Então, muitos deles tinham esse problema de comunicação. Então, quando a gente levava essa palavra para eles ficavam, poxa, muito interessante. Eu costumo dizer que mulher, elas têm uma imaginação muito fértil, né? Elas não fazem um filme de alguma coisa, elas fazem já lá uma série, já uma trilogia, elas já montam tudo assim muito rápido. Qualquer coisa já está tudo montado, né? É impressionante. Aí entra o que você falou no início. A gente tem que tentar adivinhar o que está acontecendo, né? Como é difícil essa parte, né? Bom, a gente falou muito aqui sobre nossas experiências como ministros de Deus, de uma forma ou de outra nós ministramos na vida de alguns homens, ou de muitas formas. Agora vamos falar de homem. Para homem, nossas experiências, como é que a gente se posiciona, como você se posiciona no seu papel como homem, na sociedade, no seu trabalho, que é desafiador demais da conta, na família. Não é possível que eu seja o único, ou que alguns que procuram sejam os únicos, que a todo tempo tentam tirar o homem do seu papel, da sua clareza. Quais são os seus desafios como homem? Não, em tudo, assim. Eu estava falando que você falou de imposto, sei lá, alguma coisa que você falou no início, né? Sim, sim. E eu lembrei de um caso comigo muito legal, foi até antes da Davier, teve um período, eu tive um hiatozinho de produção, onde eu fui trabalhar com outra coisa, fui trabalhar com comércio. Depois de trabalhar em produção, casei e tal, eu tive esse hiato e depois voltei para produção. Nesse período, eu trabalhei numa loja de carros, com uma marca muito conhecida, não posso falar nomes, mas a gente sabe que vendedor de carro tem uma fama meio complicada, né? E é muito. E eu lembro que nas primeiras 2 semanas eu ia para casa chorando, ligando para meus pastores na época. Eu recém-convertido, isso eu estou falando de 2009, eu acho, 2008, eu me converti em 2004. Eu ligava para meus pastores, eu não aguento mais, eles ficam me obrigando a mentir, porque eu era obrigado a mentir, é impressionante. Não sei por quê. E toda segunda de manhã tinha uma reunião com o gerente geral, toda segunda de manhã com a equipe de vendas. E eu batia de frente toda a reunião, sem querer desrespeitar o líder, mas eu não concordava com essas coisas erradas. E ele falava, não, vou botar uma estátua tua aqui no meio da loja, aqui, o mártir da empresa. Eu falei, mártir não, cara, por que você não faz o certo? Se pode fazer o certo, por que quer fazer errado? E é assim, né? Independente de cristão ou não cristão, aí vai do caráter, o ser humano tem essa tendência, principalmente o brasileiro, podendo fazer o certo, por que não faz o certo, quer fazer o errado? Resultado, quando eu saí dessa empresa, eu pedi para me tirarem, eles já queriam me promover. E eu lembro que o diretor, já acima, o diretor-geral, ele fez uma reunião sem querer me vangloriar, de forma alguma que eu fazia o que eu tinha que fazer como ser humano, como um homem correto, de caráter. Mas ele falava assim, ó, você isso, você aquilo, ele ia postando um por um. Quando chegava em mim, falou, quem dera se toda a minha equipe fosse feita de D'Angelo. Pô, aquilo ali... Sim, mas não foi para me vangloriar, foi no sentido de caráter. Quer dizer, por mais que eu batesse de frente, viram que ali tinha um homem sério, né? E é assim que a gente deve ser. Uma hora, Deus vai honrar. Você não tem que ter medo, você não tem que ceder. Eu costumo dizer isso, as pessoas às vezes cedem com medo de desagradar ou para poder ganhar um espaço. Não, você tem que ser um homem correto, tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. E Deus vai te honrar no tempo certo, como me honrou. Vou deixar aqui um papo reto aqui para você, homem, que está nos assistindo, que ele deixou uma aqui que... Fantástico. Irmão, um homem, o mínimo que ele tem que ser é sério. Não é sério mal-humorado. Você pode ser sorridente, você pode soltar uma piada, brincar, ser mais alegre com a vida, mas o homem tem que ser sério na sua palavra, na sua tomada de decisão. O homem que leva tudo meio lá, meio cá, perde um pouco a definição da palavra homem. O homem tem que ser sério, irmão. Vamos tomar as coisas mais sérias. Você cansa de ver uns montes de homem. Você às vezes pega um homem, bota contra a parede, meu irmão, o que você quer ser? Ele, bom, vou tentar ser isso, mas se não der aquilo, mas se não der também. Qualquer coisa, meu irmão, não sabe nem o que quer ser. Não tem definição, não tem clareza. Vamos definir um alvo, vamos ser sérios. Principalmente com o seu compromisso com Deus, com a sua esposa, com os seus filhos. E você? Fala dos seus, como homem.
as suas batalhas de todo dia. Meu irmão, o homem que não tem batalha tem alguma coisa de errado, é porque tá andando junto com o inimigo, né? Não é possível, né? Tem essa teoria também. Tá de mão dada e bem, tudo, né? Tá andando na mesma direção que ele, né? Não tá batendo de frente. Não tá batendo de frente. Graças a Deus, no curso a gente fala que não é problema mais, é pecado, né? Você não pode falar que é problema, é pecado. Você não tem problema. O problema é o que vem depois do pecado, né? Então, assim, graças a Deus, sempre tive problema com mulher e financeiro. Hoje é só o financeiro. Mas é o que você falou. Eu procuro fazer as coisas certas, ser íntegro profissionalmente, pago todos os meus impostos, não devo nada à Receita, não devo nada a ninguém, as minhas contas, principalmente da empresa, 100% correto, as de casa a gente vai, né, corrigindo em função de... Eu sou empresário também, então às vezes você recebe um pagamento grande e outro mês você não recebe nada, então aquela coisa de consultor. Então eu procuro sempre ser o mais correto possível. Então a gente vai percebendo quais são as batalhas, né, que o inimigo vai armando para a gente. Né? Graças a Deus, depois que eu e minha esposa, a gente se converteu no retiro de casais, que a gente estava muito mal, né, como casal. Né? O meu pai e a esposa deles, né, levaram a gente para esse retiro. Depois eu fiquei sabendo que meu pai estava fazendo jejum há uma semana, depois ficou o retiro inteiro, no final de semana na cozinha lá, lavando os pratos e em jejum também pela nossa vida. E graças a Deus, a minha vida com a minha esposa tem sido sensacional. Tem sido sensacional. E aí é o que você falou, as batalhas são essas batalhas, né, financeiras, mas não é porque estou fazendo coisa errada ou deixando de fazer. São as coisas da vida. E eu sei que é onde ele vai ficar me cutucando, vai ficar cutucando a minha esposa. No início a gente tinha muito problema com isso. E a gente começou a ler a Bíblia, e aí como casal crescer juntos. E a gente chegou ao entendimento que é uma batalha que a gente tem que passar juntos. E se Deus quiser, a gente vai ter essa vitória. As batalhas dos homens são muito parecidas. Sim. Alguns têm muita dificuldade em relação ao seu sexo oposto. Outros não têm nenhuma, ou quase nenhuma. Né? Quase nenhuma. Vamos considerar quase nenhuma, né? Mas tem as batalhas financeiras. Outros têm a batalha com a sua vaidade, talvez com uma superexposição, ainda mais com as redes sociais, né? Com a necessidade de selar a sua identidade, ou com a sua profissão, né? O homem é muito disso. Por que o homem é assim? Quando a gente sabe a causa, sabe o motivo. Por exemplo, quando Deus instituiu autoridade a Adão, ele mandou ser o gestor de tudo que ele criou. Ou seja, ele mandou trabalhar. Então o homem é muito atrelado à sua identidade, à sua profissão, ao que ele é. Então é muito comum, você o que? Eu não sou doutor, eu não sou empresário. Muito normal, muito comum isso. E quando a crise chega, fere a identidade do homem. Quando chega uma crise financeira, profissional, fere um pouco a identidade dele. Então, alguns têm mais para um lado como por outro, ou seja, é sempre os mesmos desafios, as mesmas batalhas. A batalha não é um problema, a batalha é só uma, contra o pecado. E, meu irmão, não culpe o sistema, não culpe a esposa, não culpe a ausência, não culpe a presença, não culpe a igreja, não culpa o Vaticano, sempre falo Vaticano para poder não atribuir responsabilidade nenhuma, a igreja nenhuma, não culpa nem Deus sobre isso. Chuva desce sobre maus e bons. O mal vem para justos e injustos. Esse é o mal que está na terra, irmão. Uma hora, por melhor que você esteja, o tempo ruim vem. Eu não estou jogando praga, não. Não, é verdade. Uma hora vai chegar o tempo ruim, a idade pode chegar, as doenças vêm, até o dia que o Senhor vier nos buscar, entendeu? Não significa que isso seja a causa de um pecado. Isso é a causa do ciclo da vida. Quando o nosso foco... Hoje todo mundo fala em negócio de longo prazo, né? Nosso foco é muito longo prazo, é a chamada eternidade. Irmão, invista naquilo que é eterno. Invista nas coisas do céu, nas coisas celestiais. Como está escrito em Colossenses, não nas coisas que são terrenas. Porque lá, pode ter certeza, a rentabilidade é vitalícia. Fique tranquilo com isso. O mal que todos nós vivemos, inclusive você, homem que está aí, não é diferente dos desafios que eu vivo, de nenhum de nós. Se algum homem falar que não passa por algum desses desafios, não é problema, desafios contra o pecado, eu corro, eu quero distância, porque eu sinto um faro para a religiosidade nisso. Não, quanto a isso, eu não conheci um camarada que fala assim, não, se eu não tenho problema com mulher nenhum, posso sentar, fazer atendimento e tal. Todos eles que eu vi falando sobre isso aí caíram e caíram de queixo no chão. Caíram feio sobre esse assunto. Tem que falar igual o pastor Josué fala, né? Mulher é a coisa mais perfeita que Deus fez, né? Eu, pelo menos, acho isso.
E se você está ali, você está sozinho, né, na fila do supermercado, tem uma mulher bonita, você vai na caixa do lado, para que você vai correr esse risco? Né? E aí justamente a gente pode não passar por um problema justamente por você ser inteligente, né? Você ter essa inteligência, essa sabedoria, né, que Deus dá para você fazer isso. Você está falando sobre essa questão de quando vem um problema, seja financeiro, qualquer, principalmente financeiro, se um casal não tá unido em Cristo, né, você pode ter 15 anos de casado, 15 anos vocês estão aí indo para a igreja, né, o casal está indo para a igreja, certo? Vem uma crise financeira, vai provar como é que está o amor desse casal. E não é nem só o amor, né? Irmão, um homem que está firmado na rocha em Cristo, um homem que tem posição na casa, tem firmeza de caráter, a mulher acompanha isso, a família acompanha isso, vê que é um homem de oração, um homem sério, um homem íntegro. O homem pode chegar em casa e falar assim, olha, perdi o emprego, quebrou. A mulher vai falar assim, eu conheço o marido que eu tenho. Ele não vai sentar ali e ficar, ai meu Deus, a culpa é... Ele sabe o marido que tem, ele sabe que ele vai correr atrás, ele vai resolver de qualquer maneira, ele vai resolver, de alguma maneira ele vai resolver. Então o homem que tem posicionamento anterior como homem, é muito mais fácil você ter a paz no lar, o equilíbrio no lar. É claro, eu não tenho como culpar, por exemplo, a mulher que tu me deste, não, como é que foi do... Amaldiçoa-se teu Deus e morre. A esposa de Jó. Como é que você pode culpar a esposa de Jó dela ter falado isso? Ela viu o homem definhando, sabe, cheio de feridas no corpo, cheio de úlceras no corpo. A mulher desesperada, vendo o homem que ama, ela vai falar alguma coisa errada. Então, meu irmão, se a mulher pode falar alguma coisa, tranquilo, ela sabe o homem que você é. Também. Ela sofreu muito, e vou te falar, Deus restituiu o dobro da família, mas ele não trocou de mulher, não. Tá bom? A mulher, nem o nome teve mencionado, mas aquela é uma mulher firme, ela não fugiu da raia. Por quê? Ela sabia o marido que tinha, sabia o Deus que ele servia e sabia do posicionamento dele. Agora, se o homem é um homem claudicante, entendeu? Eu acredito que fica mais complicado, né? A Bíblia diz que não há prova que a gente não possa suportar, né? Sempre vai ter uma válvula de escape. Pecado é pecado, não tem que dar desculpa para pecado, né? Essa não tem história. Essa não tem rolo, meu irmão. Vai dar uma válvula de escape. Essa não tem jeito. Pode pecar? No sentido de acontecer? Acontece agora. Não põe culpa em ninguém. Errou, ponto, né? Levanta a sua cabeça, se arrependa, busca a Deus e não volte a fazer. É isso. Como foi Davi, né? A gente conhece a história. Vamos dar umas dicas aqui para a gente poder encerrar o programa? Que dica você daria para os homens que estão nos assistindo, para falar assim, para que você não perca o seu papel, a sua identidade como homem? A gente está falando aqui sobre a identidade. Eu acredito que o homem ou tem uma identidade clara como homem, ou ele não tem identidade nenhuma. É a que colocarem nele, né? O que você pode dar como dica, assim, dica do dia para os homens que estão nos assistindo? Então, para você que está assistindo, a primeira dica que eu dou é se posicione em Deus. Primeiro ponto é Deus. A gente aprende assim, né? A minha vida tem que ser com Ele. E quando você se posiciona com Deus, o seu sacerdócio ele vem automático. Porque a sua esposa vê em você um homem de Deus. Eu falei antes sobre José. A esposa vê em você, que você está buscando, que você está orando. Então se posicione nele para se colocar como sacerdote da sua casa. Por mais forte que a sua esposa seja, não se esconda atrás dela, porque não é isso que Deus espera de você. A Bíblia conta que quando a família de Noé foi salva, ela fala que a família foi salva por causa de Noé. A Bíblia não fala por causa da família dele, da sua esposa, dos seus filhos. Por causa de Noé, a família foi salva. Por causa do homem, do sacerdote. A responsabilidade está sobre você, a sua casa e a sua família. Se coloque na frente. Show, hein? Anota aí, homem. Anota aí, gente. Que dica você dá para os homens que estão nos assistindo? Eu concordo com o que você falou e vou acrescentar o seguinte. Se você não tem essa identidade em Cristo, né, se entregue a Ele definitivamente, colocando sua vida aos pés dEle. Se humilha Ele e pede para Ele te restaurar. E tem que fazer o seguinte, tem que mudar. Se você não mudar, fica só naquela, amanhã eu oro, depois eu faço isso, depois faz aquilo, você tem que mudar. Se você não mudar, não acontece nada. Né? Tem aquela frase, foi Einstein que falou, né? Querer fazer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, atitudes iguais, resultados iguais, né? Para ter resultados diferentes, atitudes diferentes. Uma vez eu escutei isso de um pastor. Ele falou assim, muda a estratégia. E foi muito sutil.
Eu olhei assim, ampliou meus horizontes. Irmãos, guardem essas dicas que são preciosas. Primeiro, firmeza. Firmeza em quem você é, para onde você vai. Eu não consigo imaginar a possibilidade de você ser firme no mundo de hoje se você não conhece Jesus. Não tem como. É muito complicado. Os desafios já são grandiosos para nós que somos servos de Deus. Imagina aqueles que já não temem ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que você vai enfrentar o inimigo da sua alma se você não teme a Deus? Então são desafios importantes que eu vivo, que todos nós vamos viver. É identidade, você tem que ser clareza. O que você é como homem? Meu irmão, se você não era até agora, passa a ser a partir de agora. Eu vou te dar uma dica que está aqui. Em 1 Timóteo 4,12, vou deixar aqui aberto e vou ler, para que eu não possa nem parafrasear. A recomendação do apóstolo Paulo a um jovem adulto chamado Timóteo. Ele conhecia esse menino quando tinha uns 16 anos, está em Atos 16. Atos dos Apóstolos 16, quando ele encontrou com Timóteo, ele era um menino. Ele dá a seguinte recomendação: ninguém te menospreze por ser jovem. Você que é jovem que está me assistindo, não esqueça disso. Mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Primeiro, pureza, visa de santidade. Santidade consagrando tudo aquilo que você é e que você tem ao Senhor. Na palavra de Deus, você tem que ter um norte. Se o seu norte não for a palavra de Deus, meu irmão, você está perdido. Não tem saída. Qual vai ser sua referência? Qual vai ser sua referência? E a sua juventude te dá força, te dá vigor. Você não pode ser assim, eu sou muito novo, não vou me entender. Irmão, confie em Deus, sabe quem você é. E palavra. Palavra sem procedimento, você demonstra que você não aprendeu nada com a palavra. Não adianta você ler se você não pratica. Então, clareza na sua base, na sua direção, em quem você serve, e ser santo, ser separado, ser puro. Vou te falar uma coisa, não é fácil. O homem que falar que é fácil, eu quero distância, porque eu sei que tem alguma coisa de errado nisso. Nosso pastor, que ele comentou aqui, Josué, foi a primeira vez que ele foi pregar para os homens através do meu convite, ele falou de uma das coisas que ele tem medo, horror. E a primeira que ele citou foi Deus, segundo, mulher. Ele, tanto que eu tenho uma em casa. Tem horror a isso. Horror. Então não é fácil, mas é possível. Crê em Deus que é possível, que você vai vencer e você vai ser posicionado como um homem de Deus, um servo de Deus. Tá bom? Eu quero te agradecer pela sua atenção, seu tempo dedicado, te convidar a compartilhar isso ao maior número de homens que você conheça, que eu tenho certeza que Deus vai falar o coração dele. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe.